Boa tarde, a gente vai fazer uma análise do livro Os Bestializados, né? O livro é esse, eu pedi para que vocês baixassem, inclusive eu passei para vocês no grupo, coloquei lá tudo direitinho, vocês só precisavam baixar o livro, tá? Hoje a gente vai comentar a primeira parte do livro que é necessário e a gente vai começar, né? Eu coloquei só as iniciais porque aqui é de modo improvisado. José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. E aí a gente começa por entender qual era a visão de José Murilo de Carvalho quando ele fala e por que Os Bestializados seria o título para esse novo livro dele, né, em plena república, já que ele vai falar do processo republicano, do processo político, que é um processo político brasileiro. Por que o nome Os Bestializados? A gente já começa instigando pelo nome. A gente sabe que José Murilo de Carvalho, ele é um autor bem contemporâneo, inclusive é um autor vivo, né? É difícil a gente fazer uma análise de uma obra de história já com um autor vivo. Ele é um autor vivo, inclusive vive no Rio de Janeiro, né? Entre o Rio de Janeiro e a Europa. Então, por que a importância de se discutir o Bestializados da obra de José Murilo de Carvalho quando ele fala de república? Porque ele vai mostrar todo um cenário republicano a partir de uma visão carioca, né? Uma visão do Rio de Janeiro, que era a nossa capital naquele momento. Então, todos os problemas que eles citam que o Rio de Janeiro passa naquele momento muito difícil, que é a troca do processo político, né? A gente está saindo de uma monarquia e entrando numa república, e aí ele vai dando alguns indícios de que o processo, ele é um processo, primeiro, conturbador, ele é um processo desorganizado e ele é um processo totalmente diferenciado, que é o processo que aconteceu, o processo em outros países, né? Em outras capitais do mundo. E aí ele traz para a nossa vivência, para o análise a nossa vivência enquanto. Então, no primeiro momento, quando ele faz a introdução do livro, ele faz uma introdução do livro, ele coloca assim, ó: por que razão a República capitalizou e modelou cidades, mas não permitiu que se formassem cidadãos? Porque na introdução do livro Os Bestializados, José Murilo fala que há um elemento faltando nesse primeiro processo. Quando o processo nasce, há um elemento que falta. E qual é esse elemento que ele cita lá, que ele diz que está faltando e que o povo ainda não acordou, que o povo não tem consciência que tem? É a própria cidadania. Então ele está dizendo assim, ó, qual é o elemento? Porque um sistema político, que é o sistema republicano, ele conseguiu remodelar cidades, né, trazer todo um aparato para o Rio de Janeiro, fazer o Rio de Janeiro com ar de capital. É como se você andasse no centro, que foi destruído naquele primeiro momento, foi criado longas avenidas, longos parques, né? Por que ela capitalizou cidades, mas ela não construiu uma cidadania no cidadão? Então, é o primeiro, né, questionamento que ele faz. Então, partindo desse questionamento, ele entra, né, em dois grandes literários da época. Ele vai falar de Aristide Lobo, e ele vai falar de Louis Cauchy, o Louis Cauchy, que também era um francês que vivia no Brasil e que falava muito do processo republicano, né? Eles eram colonistas. Aristide Lobo também tinha vários artigos falando justamente desse novo processo republicano. Então, para Aristide Lobo, o povo assistiu todo o processo alheio aos fatos, ele não participou. Para Luiz, vamos portuguesar, deixar um português mais claro. Para Luiz, o Brasil não tem povo. Então, o próprio José Murilo de Carvalho, quando ele faz uma análise dessas frases ditas por esses grandes, né, escritores intelectuais da época, ele diz: pode ser que eles estavam com um olhar ou com um efeito etnocêntrico. Eles poderiam estar dentro de um efeito etnocêntrico, ou não. Ou realmente essa análise é uma análise verdadeira, né, da situação e da cidade do Rio de Janeiro. Pausa aí, mais. Quando José Murilo de Carvalho ele vai falar do problema da cidadania, inclusive ele vai citar o quanto o povo estava alheio a esse processo, aí José Murilo de Carvalho ele questiona essa posição dele. Ele diz assim, ó: esse é um novo processo em que a República, agora os cidadãos teriam voz e vez, estariam fora de um processo que era um processo que nós chamamos de primeiro e segundo império. Era um novo momento para o Brasil e onde estaria o povo brasileiro, né? Então ele questiona esse não cidadão, como construir essa cidadania a partir desse novo regime, trazer o povo para essa cidadania.
Então, baseado de não ter cidadania, ele faz 3 grandes considerações, que nós chamamos de primeira, segunda e terceira consideração, né? Que aí ele parte do análise da sociedade, como estaria a sociedade do Rio de Janeiro. Então ele cita, aí a gente já parte, sai da introdução e vai para o primeiro capítulo, onde ele cita os problemas que o Rio de Janeiro tinha, né, e que tinha que ser sanado. Ele estava cheio de problemas, porém a República chegou, que nós sabemos que a República foi um golpe de Estado, né? Pausa, Marisa. Foi um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889, né, instaurado pelos militares. Então era um processo novo, era um processo em que o povo não participou, realmente não foi para as ruas, não lutou. Foi um golpe de Estado que se estabeleceu esse novo processo republicano. E algumas considerações que eles fazem, inclusive que eu fiz algumas anotações que seria interessante vocês notarem no livro de vocês. Ele colocou assim, ó. Eu fiz algumas anotações. O Rio de Janeiro, por ser uma capital política administrativa, estava em plenas condições de ser a melhor terreno para o desenvolvimento da cidadania. Em sua população refletia o resto do país para se tornar o centro da vida nacional. O autor defenderá em seus estudos descrições da cidade no início do período republicano. É quando ele vai dizer assim, ó, a cidade tem todas as condições para se implantar, mas por que não deu certo o processo republicano na nossa própria capital? É o que ele vai mencionar mais embaixo, algumas observações que eu fiz e eu gostaria que vocês tivessem feito no livro. A primeira observação, já no primeiro capítulo ele coloca: os primeiros 10 anos do regime republicano foram os mais conturbados no palco das grandes dicotomias, ou seja, no palco das grandes diferenças. Havia grandes diferenças sociais na própria cidade do Rio de Janeiro. Havia um processo cultural imenso na cidade do Rio de Janeiro. E aí se agravava esse processo a abolição, que aconteceu logo após a abolição, quer dizer, aconteceu antes, a abolição acontece em 1888 e a República ela acontece em 1889. Um ano depois o processo republicano ele se inicia. Então havia um problema de abolição. E quando eu falo há um problema de abolição, porque a abolição aconteceu e os negros simplesmente foram jogados à própria sorte. Não houve uma legislação que amparasse a massa escrava, que agora não era mais escrava, era livre, era liberta. E eles começaram a migrar em grandes quantidades para o Rio de Janeiro. Ainda tinha esse outro agravante. Como acoplar tanta gente e agora não mais escravos, mas livres, nesse primeiro momento? Então ele fala do inchamento demográfico da cidade do Rio de Janeiro. E ele vai dizendo que isso é um problema, né, para o novo regime. Organizar essa demografia. Como eu fiz algumas observações, e aí a gente vai voltar para a primeira observação, né, que seria o primeiro ponto que precisa ser observado no primeiro capítulo, que seria, ele analisou os primeiros 10 anos do processo republicano, né, ele diz que esses primeiros 10 anos houve diferenças entre o processo político, social e cultural, estava tudo desorganizado, é esse o sentido que ele coloca. A tentativa de explicar tais mudanças baseava no impacto sofrido, ele coloca lá o impacto sofrido pela população, a implementação do novo regime, pretendia criar uma política comunitária baseada na opinião pública, né? A expectativa dessa transformação e suas dificuldades para implantar fortemente a nova realidade. Ele diz que um dos problemas seria o aumento da população. Ele vai colocar no primeiro capítulo lá, quando ele fala do aumento da população, seria um problema para esse novo regime, essa cidade desorganizada, inchada, né? O segundo motivo que ele coloca aí, a gente pode colocar a alteração por desequilíbrio entre homens e mulheres. Ele diz que dentro da cidade de Rio de Janeiro existia mais homens que mulheres. E ele aponta também como um problema, né? E aí ele vai dizendo por que existia uma camada maior de homens, né, sobre as mulheres. Aí ele vai dizer, ó, uma dessas justificativas poderia ser analisada a partir da imigração. Houve um número muito grande de imigrantes entrando no Brasil para suprir uma mão de obra escrava, que não tinha mais escravos nas fazendas, então eles não quiseram recontratar os escravos, preferiram uma mão de obra estrangeira. Então a gente tem um número muito grande de estrangeiros nesse momento entrando principalmente nos portos do Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo, são as grandes capitais que o fluxo da mão de obra imigrante ela vai entrar em grandes quantidades, né? E ele falando que uma das causas seria, e também o número de negros homens era muito grande. Então ele está dizendo que na cidade do Rio de Janeiro, nesses primeiros 10 anos de República, havia mais homens que mulheres. Isso é bem claro, bem claro.
Aí ele disse que o número de homens era maior do que mulheres, ele coloca lá algumas porcentagens, que é interessante a gente perceber essas porcentagens, né? Ele colocou entre as porcentagens que vinha, ó, ele coloca assim, era o dobro entre as mulheres, os casamentos entre brancos eram apenas 26%, reduzido entre 12,5% entre os negros, né? É uma estimativa que ele fala, que os casamentos brancos, quando houve a abolição, a tendência foi esses casamentos brancos caírem na cidade do Rio de Janeiro, porque agora o inchamento dessa cidade seria uma massa escrava muito grande, migrada pela própria região do Rio de Janeiro, né? Ele coloca lá o Rio de Janeiro, ele abraçou muito essa mão de obra, a maioria eram negros e homens, né? Ele diz que devido a esse inchaço de muitos ex-escravos agora na cidade, o número de casamentos entre brancos, a tendência foi cair, e aí aumentou-se uma taxa significativa de casamento entre os negros. Ele coloca como fator também de desorganização da cidade. Estou colocando todos os fatores que ele coloca no primeiro capítulo, que levou a uma desorganização estrutural muito grande nessa cidade do Rio de Janeiro, que agora era a nova capital republicana. No terceiro ele faz consequência desse rápido crescimento demográfico, né? Foi um acúmulo de pessoas que trabalhando. Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro recebeu um número de pessoas muito grande. E aí eu coloquei os escravos, mas eram também pobres, livres, brancos, mulheres solteiras, mães solteiras. Houve uma mesclagem dessa massa social muito grande. Isso levou trabalho mal remunerado, maus condições de trabalho. Então a gente teria uma mão de obra que era uma mão de obra em grandes abundâncias, tá? Nesse momento. E essa mão de obra em grandes abundâncias, a terceira consequência colocada pelo autor ainda no primeiro capítulo eu fiz algumas anotações, as consequências seriam o rápido crescimento demográfico, o acúmulo de pessoas mal remuneradas. Muitas pessoas mal remuneradas faziam muito trabalho, porém o dinheiro era insuficiente às suas necessidades básicas. A população era comparada com essas populações mal remuneradas e muitas vezes vistas de forma preconceituosas. Elas eram consideradas perigosas em metade do século XIX, e entre essas populações perigosas estavam os ladrões, as prostitutas, os malandros, os desertores do exército, da marinha, os navios estrangeiros que vinham, muita gente que não eram bem vista também. E ele coloca, finalizando, os ciganos e ambulantes também eram considerados mal vistos, era uma classe subalterna, que nesse momento era mais que uma ameaça à elite do que um agregado nesse novo processo. E é interessante se pensar como era vista essas classes, né, menos favorecidas do processo, já que o Rio de Janeiro estava totalmente desorganizado, então não tem como separar tantas essas classes, era mais um caldeirão de gente, desorganizado, e que era um problema republicano muito grande. Aí ele está fazendo uma análise aí, quando ele coloca a terceira grande consequência. E aí ele também coloca um outro fato, que ele diz, combinado ainda com as doenças que viriam, desse inchamento dessa cidade. Então, para as doenças que vieram com esse inchamento, era a tuberculose, era a malária, a varíola, Apesar desse aumento da população, o Rio de Janeiro não estava preparado. Então, a saúde, o saneamento básico não estava preparado. E em função disso, vieram várias outras doenças. A tuberculose foi a varíola, foram doenças que mataram muito no início do século XIX e foram fazendo vítimas durante todo o século XIX. Por isso, a gente vai ter em plena a República a revolta da vacina, porque o governo ele vai tentar imunizar um número máximo de pessoas, e essa imunização, elas estavam mais para as classes mais desfavorecidas do processo, porque para a saúde é lá onde estavam os focos maiores da doença, e aí a classe menos favorecida do processo, sem entender o próximo processo, achava que o governo queria matar essa população. Mas isso também vai ser discutido no próximo capítulo. Eu estou citando aqui porque ele está colocando como consequência. As doenças seriam uma das consequências dessa desorganização nesse primeiro momento do Rio de Janeiro. Então, todo o primeiro capítulo do livro Os Bestializados é uma análise da cidade do Rio de Janeiro. Todo o primeiro capítulo que vocês fizeram do Rio de Janeiro, ele é uma análise da situação do Rio de Janeiro. Então, ele está colocando todos os problemas no primeiro capítulo. Todos os problemas. Ele está colocando todos os problemas. Problemas demográficos,
problemas com saúde pública, problemas com cultural, processos culturais, problemas com tribos, né? Ou seja, pessoas que vêm de outros estados, de outros países, problema de relacionamento, problema de mão de obra, né? Problema com higienização, problema com saneamento básico. Então ele está dizendo assim, ó, o Rio de Janeiro, a capital onde se instalou a República, estava cheia de problemas. Então ele vai citar todos os problemas, inclusive ele também vai falar um pouco da economia, né? Como estava a economia do Rio de Janeiro, como estava essa economia a nível de país. Então, o análise que a gente precisa entender nesse primeiro processo é esse, é como estava a cidade do Rio de Janeiro na implementação do processo republicano. Para a gente finalizar o nosso análise do primeiro capítulo, né? Eu gostaria que vocês observassem a página 41, que é a última página do primeiro capítulo, onde o autor coloca assim, ó: assim o mundo subterrâneo da cultura popular engoliu aos poucos o mundo subterrâneo da cultura das elites. Das repúblicas renegadas pelas repúblicas, foram surgindo elementos que constituíram a primeira identidade coletiva da cidade, materializada em grandes celebrações, como o carnaval e o futebol. Ele está dizendo nesse primeiro momento que, apesar de toda essa desorganização, a gente tem essa primeira identidade, que é uma primeira identidade republicana brasileira. Esse mesclar de confusões, esse mundo cheio de contrastes, de dicotomias que ele colocou lá no livro, né? O Rio de Janeiro era cheio de diferenças dicotômicas, de classes sociais, de processos culturais. Mesmo isso, deixou para nós a nossa primeira identidade, que ele chama de identidade republicana. É ali no Rio de Janeiro, cheio das desorganizações, desculpa aí. É ali no Rio de Janeiro, cheio das desorganizações, né? Cheio das classes subalternas, das diferenças culturais, dos problemas de saúde enfrentados, a gente consegue ainda ver a nossa primeira identidade brasileira, né? E aí ele finaliza que essa primeira identidade, ela vai ser marcada pelo carnaval e pelo futebol. E aí a gente consegue também analisar a nossa sociedade enquanto sociedade, trazendo os preceitos ou os elementos para uma sociedade atual, né? Essa paixão pelo futebol ou essa paixão também pelo carnaval. Obrigada!